alunos e alunas, boa noite. Eu sou o professor Acimarnei Freitas e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre filosofia da educação. Você que está ligado nessa transmissão ao vivo, o meu muito boa noite, dê o seu like aí, nos informe de onde você está assistindo essa aula. Você que vai assistir pela manhã, o meu bom dia. Você que está assistindo essa aula gravada à tarde, o meu boa tarde. Espero que a gente possa ter um momento aqui bacana de reflexão sobre a importância da filosofia da educação em nossas vidas. Nós estamos aqui no curso de licenciatura em matemática do IFBA e também no curso de licenciatura em física, também do IFBA, pela Universidade Aberta do Brasil. E hoje nós vamos, então, fazer algumas reflexões, apresentar a disciplina Filosofia da Educação, que compõe a grade curricular dos dois cursos. E você pode interagir conosco ao longo dessa aula, você que está assistindo ela agora ao vivo, caso tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário, eu estarei aqui pronto para poder te ouvir. Deixa eu só abrir aqui o plano de ensino da disciplina para que eu possa, de algum modo, apresentar para vocês. Essa é uma disciplina que está presente nas duas grades, a carga horária de 45 horas, é uma disciplina que não tem pré-requisito, mas uma disciplina que é fundamental, sobretudo, na formação de futuros professores. A ementa do curso, da disciplina, vai trazer que a gente aqui deve abordar o processo histórico, o estudo da educação e o seu processo histórico de formação nas sociedades, devendo ser priorizado as práticas culturais da educação, seus usos, significados, as instituições formativas, os currículos, os métodos, suas ocupações, de modo que a gente possa compreender a trajetória histórica das identificações da formação cultural e educacional brasileira e as funções assumidas pela educação na complexa interação entre sociedade, educação e formação do Estado brasileiro. Essa é a nossa ementa que a gente vai seguir e o nosso objetivo geral nesse componente curricular é poder compreender a trajetória histórica da formação cultural educacional brasileira e as funções assumidas pela educação nessa interação social, nesse complexo emaranhado que é sociedade, educação e a própria composição, a própria formação do Estado brasileiro. Então, nós temos alguns objetivos específicos e temos um conteúdo programático. Claro que aqui nas aulas síncronas que nós teremos, não é possível nós esgotarmos o conteúdo. Até porque filosofia da educação, ela perpassa por séculos, milênios de história, e nós não teríamos tempo suficiente. Mas nós queremos aqui abordar pontos que consideramos centrais para que na sua formação enquanto profissional docente você possa realizar o seu trabalho da melhor forma possível, de uma maneira reflexiva. Então nós vamos, de forma bem sucinta aqui, abordar quais são os conteúdos que nós iremos trabalhar. Você que tem acesso ao ambiente virtual, eu já postei lá para você os textos das 3 semanas onde nós estaremos discutindo. Então nós temos lá capítulos de livros, de Paulo Freire, de Moacir Gadotti, de Arruda Aranha. Então você tem um embasamento teórico, sobretudo de autores nacionais, para que a gente possa discutir a filosofia da educação no contexto nacional. Então nós vamos, claro, fazer uma abordagem sobre os aspectos históricos da filosofia da educação, desde a Grécia Antiga até a modernidade,
Vamos falar um pouquinho sobre a paideia, a busca da areté. Vamos falar sobre o papel da igreja e da escolástica. Vamos também abordar um pouco sobre a educação na modernidade, né? Como se deu o surgimento das escolas nacionais, a secularização do ensino, como a educação brasileira, né? Quais são os desafios que ela tem. Vamos abordar um pouco da importância do período colonial com os jesuítas, com a formação da elite social brasileira, tentar abordar alguns aspectos do Império e da República, né, a construção desse sistema educacional que nós temos hoje, abordarmos também a educação na sociedade contemporânea, quais são seus desafios, quais são suas perspectivas, e falando sobretudo em relação à formação do profissional docente, é importante a gente entender como a filosofia da educação e a prática docente, né, como elas têm uma interligação. E faz-se necessário que o profissional da educação ele entenda, né, o que é filosofia da educação, para que ela serve, a importância dela na reflexão crítica do profissional, professor, docente, como a filosofia da educação pode impactar em toda uma geração de pensadores, de educadores, de cientistas da educação. Então, esse é o nosso objetivo central. Como referencial teórico, né, como marco teórico que nós vamos utilizar e como bibliografia básica para esse curso, para essa formação, nós vamos utilizar o livro Filosofia da Educação, de Maria Arruda Aranha, vamos utilizar A Crise na Educação, de Hannah Arendt, vamos também utilizar o livro Educação e Mudança, de Paulo Freire, e o livro Concepção Dialética da Educação, de Moacir Gadotti. Além, claro, né, vamos ter que beber em outras fontes, citar e fazermos algumas leituras em relação a Lucchesi, no livro Filosofia da Educação, Edgar Morin. Então, são vários autores que a gente vai precisar ler e vamos precisar comentar aqui durante esse tempo que estivermos discutindo e conversando sobre a filosofia da educação. Eu, né, para me apresentar direito, sou graduado em Direito, né, sou advogado também, possuo também licenciatura em Filosofia, tenho mestrado em Teologia, doutorado em Ensino e no IFBA, aqui Campos de Vitória da Conquista, sou professor das disciplinas de Direito. E no nosso curso de licenciatura em Matemática e licenciatura em Física, eu sou professor aqui da disciplina do curso de Filosofia da Educação na Universidade Aberta. Então, essa é a minha formação, até para que você possa entender, né, de qual lugar eu falo, de qual a minha posição enquanto professor, enquanto docente. Esse é o local, né, a minha posição de fala, enquanto alguém que tem 20 anos, que está na educação pública, alguém que estudou a vida inteira em escolas públicas, e daí a importância de entender que essa formação docente ela é extremamente necessária e séria, porque da formação de vocês aqui pela Universidade Aberta, outras e outras gerações de estudantes na educação básica serão afetadas. Daí a importância de nós termos professores reflexivos, professores críticos, professores que tenham uma visão social, transformadora e emancipadora da educação. Então, nesses dias que nós estivermos aqui conversando, você vai ter a oportunidade de, juntamente comigo, mergulharmos em um universo de muitas reflexões. Eu aqui mais vou fazer perguntas, mais vou levantar questionamentos
do que propriamente te dar respostas prontas. A filosofia da educação e a filosofia de maneira geral nos leva a questionarmos aquilo que está estabelecido, aquilo que está posto para nós, de modo que a gente possa verificar se realmente é dessa forma que está posta, se concordamos com ela ou se não concordamos, se podemos modificá-la ou se devemos assumi-la tal qual ela é. Então, por meio aqui da nossa aula, do nosso bate-papo, nós vamos tentar estudar os fundamentos, os fins, os métodos e os valores que norteiam, né, essa, eu diria, nobre missão de ser um educador. Claro que há quem entenda que ser professor não é missão, não é sacerdócio, não é vocação, mas de qualquer maneira somos profissionais. Enquanto profissionais precisamos refletir, né? Juntos vamos tentar desvendar esses meandros históricos, né? Conhecendo os principais nomes, as principais correntes teóricas que moldaram e vêm moldando de alguma forma essa área do saber, né, que é a filosofia da educação. E que, embora talvez um ou outro menos avisado possa dizer assim, mas no curso de filosofia isso é muito importante, mas em um curso de matemática, em um curso de física, qual a necessidade, né, de se estudar filosofia? Existe toda a necessidade. Se nós formos olhar, né, a importância da filosofia, grandes filósofos foram matemáticos, físicos. Então, é muito importante que qualquer profissional da educação possa fazer essas considerações para que a gente possa, de fato, né, desenvolver. Eu queria começar logo com uma reflexão que Moacir Gadot traz para a gente, quando ele diz que a filosofia da educação é o campo do conhecimento que se dedica à reflexão crítica sobre práticas educativas, buscando compreender seus fundamentos filosóficos, seus objetivos, seus métodos e seus valores. Então, é fundamental que um professor em sala de aula ele tenha essa capacidade, né, de ter esse pensamento crítico e reflexivo, que ele consiga entender a sua forma de trabalhar e por que ele trabalha daquela forma, bem como ter, na exata medida da sua compreensão, quais são os seus objetivos enquanto educador e quais são os valores que ele traz para a sala de aula. Porque nós não somos destituídos na nossa formação enquanto pessoas de valores, de crenças. O meio ambiente que nos cerca, ele traz uma carga sobre a nossa formação. A escola que nós estudamos, ela traz uma carga sobre a nossa formação. O nosso ambiente familiar traz uma carga sobre as nossas concepções educacionais. E tudo isso vai contribuir para a nossa prática pedagógica, para como nós vamos lidar com o outro, né? Com o ser aprendente, com aquele que estará em sala de aula, muitas vezes esperando de nós, esperando do educador que lhe acrescente algo. Então, o papel nosso aqui, enquanto educadores, mediadores do saber, do conhecimento, é tentarmos te levar a fazer essa análise, a refletir sobre esses aspectos. Eu também gostaria de apresentar uma consideração de Freire, quando ele diz que a filosofia da educação ela não se limita a descrever a educação, mas sim
questionar a educação, mas sim problematizá-la e buscá-la em suas raízes mais profundas. Com qual finalidade, professor? Segundo Freire, com a finalidade de transformá-la. Ou seja, nós não vamos aqui simplesmente fazer um recorte histórico da filosofia da educação. Nós não vamos fazer aqui uma história da filosofia da educação, porque eu poderia falar, olha, desde Platão, passando por Aristóteles, chegando na Idade Média. Não, nós vamos fazer isso também, mas o nosso objetivo é questionar cada um desses momentos históricos. Né? Quais eram os problemas presentes em cada um desses momentos históricos? Quais eram as suas raízes? Como é que ele socialmente estava enraizado? E como é que nós podemos, de fato, transformar aquilo que nós entendermos que seja necessário ou que for necessário. Então, é importante a gente entender, ao estudar filosofia da educação, alguns conceitos. Sempre eu gosto de, quando estou pensando educação, traçar conceitos, porque os conceitos eles são fundamentais para que a gente possa, de fato, fazer as considerações adequadas quando nós formos falar. Então, a filosofia ela é uma disciplina acadêmica, agora não falando de filosofia da educação, mas a filosofia de maneira geral. Né? A gente for lá remontar a etimologia da palavra, amor à sabedoria, amigo do conhecimento. Essa é a ideia do filósofo, aquele que busca, né, conexão, busca conhecer, que busca ter amizade pelo saber. E o filósofo da educação é aquele que vai buscar essa amizade, é aquele que vai buscar esse amor por esse conhecimento relacionado às questões educacionais, relacionadas às questões formativas. Mas eu preciso, né, compreender que a filosofia ela se divide em vários ramos. E muitas vezes eu vou precisar de ter a mínima compreensão desses ramos. A exemplo da metafísica, que vai estudar a natureza fundamental, né, da realidade, do ser. Eu vou precisar ter noções mínimas de epistemologia, que é a investigação da natureza e dos limites do conhecimento. A epistemologia é fundamental para que a gente entenda como se conhece, o que é conhecimento, como se dá a conhecer o ser ao qual se está estudando. Nós temos a ética dentro da filosofia, que é um ramo bastante conhecido de todos, nem sempre praticado, mas todos nós já ouvimos ou temos conhecimento da ética, que explora as questões, né, de certo e errado, de como construir uma vida boa dentro da sociedade. Nós temos a lógica, que vocês das ciências exatas, na grande maioria das vezes, gostam e se dão bem, né? A lógica que analisa os princípios de inferência válidas, o raciocínio correto, a forma exata, né, de pensar. Nós temos a estética, que vai estudar a beleza, as artes. Ou seja, a filosofia ela tem uma gama muito grande, mas a que nos interessa é a área da filosofia que se dedicou à educação. A filosofia da educação. E nisso a gente pode dizer que a filosofia, sobretudo aqui a filosofia nossa ocidental, ela tem uma longa tradição de se ater nas questões educacionais. Desde a Grécia antiga, a gente vai ter inúmeros pensadores que vão se dedicar a situações relacionadas à questão educacional. Desde lá, Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles, em alguma maneira, contribuíram com
a filosofia da educação. E a esses autores nós temos assim uma grande admiração e um grande respeito, porque eles foram sempre fundamentais nesse processo educacional. Pois bem, eu quero só fazer uma consideração nesse momento, que é em relação a nós entendermos que a filosofia da educação ela deve partir de reflexões mais profundas do que meramente a nossa prática superficial no dia a dia da sala de aula. Ou seja, pensar na filosofia da educação é buscarmos nos aprofundar nas raízes da nossa prática. Por que eu, enquanto docente, enquanto professor, tomo determinadas atitudes? Por que a escola é como é? Por que ela funciona da forma que funciona? Eu coloquei até para vocês assistirem, não sei quantos já tiveram oportunidade, um documentário, disponibilizei lá para vocês, chamado A Educação Proibida. Naquele documentário, um documentário argentino, que vai mostrar práticas educacionais em 8 diferentes países aqui da América Latina, nós vamos ter a possibilidade de experienciar modelos diferentes de educação e questionar a educação tradicional, tal como ela é, e que muitos de nós, talvez você que está me assistindo, teve uma escola, uma educação extremamente tradicional. E isso às vezes nos dificulta, isso às vezes nos impede de conseguirmos pensar, conceber uma educação para o século XXI que não seja aquela onde um aluno se senta atrás do outro na cadeirinha, enfileirado, onde ninguém pode questionar o professor ou, para questioná-lo, precisa pedir autorização. Ou seja, nós precisamos questionar a razão desse modelo, por que ele se fez e por que ele permanece ainda para alguns de nós nas nossas vivências diárias. Pois bem, então, feitas essas considerações, eu quero só voltar aqui o plano de ensino para que eu não fuja da linha estabelecida. É importante a gente compreender que lá na Grécia Antiga, eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Era buscar a paideia. Era buscar um estado de perfeição. Era buscar algo que era considerado como o ponto máximo que o homem, enquanto ser que recebeu formação e educação, chegaria. Isso, para a gente falar de forma bem superficial, seria os heróis em busca da arete. Em alguns autores vão usar o termo arete, a questão do acento gráfico no grego vai ter uma variação, até a modernidade. Ou seja, como é que esses heróis, né, buscavam essa perfeição e como é que nós, na modernidade, encaramos essa educação? Como o nosso sistema nacional de educação concebe esses debates que nós estamos traçando aqui, né? Esses questionamentos que nós começamos a levantar. E aí eu poderia falar sobre a saga do sistema educacional brasileiro. Nós temos um sistema educacional que em determinados momentos tem avanços, depois ele sofre interrupções, retrocessos, depois ele volta a avançar. Isso desde o período colonial, lá desde aquele momento da formação de catequese,
realizada por aqueles que aqui chegaram com o objetivo colonial de catequizar aqueles seres sem alma, né? Nos dizeres daquele momento histórico, aqueles seres sem alma que precisavam ser catequizados. Então, esse é um dos panos de fundo que nós temos na formação histórica da nossa educação. E aí a gente vai ter, né, a monarquia com, em determinados momentos, importantes avanços. A gente tem a república com as suas idas e vindas, retrocessos e avanços. E a gente vai nesse andar tentando enfrentar os desafios. Qual o maior desafio? O desafio de uma educação democrática, de uma educação de qualidade, de uma educação que forme seres autônomos, seres independentes. Então a gente tem que entender e compreender que a filosofia precisa atuar nas nossas vidas aqui como uma bússola capaz de nos levar a refletir, né, esses modelos educacionais que nós já tivemos. E aí lá no documentário, fazendo o link com ele, esse documentário ele vai nos mostrar diferentes propostas pedagógicas. Algumas mais acertadas, outras menos, em alguns lugares dando certo, as mesmas sendo tentadas em outros lugares e não tendo o mesmo resultado, mas existe um grupo grande de pensadores, de educadores, né, ao redor do mundo, não apenas aqui na América Latina, mas repensando essa educação, que para muitos é uma educação proibida. Né? E aí a gente ainda continua lá com um modelo prussiano de presídio, né? Aquelas escolas totalmente fechadas, pouco arejadas, pouco alegres, que pouco motiva o estudante, e muitas vezes as nossas escolas continuam adotando esse mesmo sistema. Então, nós precisamos buscar, enquanto docentes, um norte para a nossa prática. E você, meu colega, né, amanhã você vai estar na sala de aula juntamente comigo. Eu sei que muitos de vocês já estão em sala de aula, já possuem formação, alguns já estão na quinta, sexta graduação, já fez 5, 7 especializações, mas não perdeu o desejo de estudar. Eu até lia a atividade de um colega de vocês, ele lá comentando sobre a formação dele, e a gente percebe que tem muitos colegas que têm uma formação robusta, que tem um tempo já na academia, que tem um tempo já lecionando, e que volta, né, busca um curso como esse na universidade aberta, porque tem sede do conhecimento, tem sede de aprender, de continuar aprendendo, de ser um ser aprendente, porque nós, enquanto educadores, nos fazemos nesse processo dialético de revermos os nossos conceitos, aquilo que entendemos, que sabemos, observarmos as teses de colegas, aquilo que é dito contra as nossas ideias, né, que muitas vezes vão totalmente em direção oposta ao que pensamos, e nesse movimento aprendente nós conseguimos ressignificar as nossas crenças, os nossos valores, inclusive os nossos saberes, de modo a refletirmos como a nossa prática ela está no dia a dia. Ou seja, o nosso papel aqui juntos é construirmos um aporte teórico, mas, sobretudo, tecermos considerações práticas, levantarmos questionamentos sobre essas nossas práticas educacionais. Então, eu queria deixar aqui uma frase de Arruda Aranha, quando ela diz que a educação é o que torna o homem capaz de realizar a sua verdadeira natureza.
Somente a educação pode, né, nos tornar capazes de realizarmos essa nossa verdadeira natureza. Então, lá na Grécia Antiga, buscava-se a formação integral do homem. Quando eu falei da paideia, né, o que era a busca, né, da paideia? A paideia seria essa formação integral do homem. Ou seja, o ser aprendente, ele precisava chegar a areté. O que seria a areté, professor? A areté seria a excelência moral, a excelência intelectual, a excelência, inclusive, física. Né? Sobretudo Esparta, que tinha toda uma dedicação à formação militar. Mas em Atenas, não. Atenas buscava se formar o homem voltado para as virtudes humanas, ou seja, a física, a música, a literatura, a própria filosofia. Então, desejava-se que o homem ele alcançasse esse momento, que ele alcançasse essa areté. E ele, nessa busca por essa areté, ele precisava, claro, ser estimulado. E aí a gente tinha, né, as escolas filosóficas, a gente tinha os grandes filósofos que possuíam os seus discípulos, os seus seguidores, muitos dos quais pagavam para alcançar essa formação. Então, o conceito de paideia e a busca por essa areté, que eram elementos centrais na cultura e na educação grega, eles merecem, da nossa parte, pelo menos de forma aqui resumida, um estudo para que a gente possa compreender como é que aquela educação influencia a nossa escola hoje, influencia a nossa formação enquanto cidadãos e cidadãs. Como é que na estrutura, né, da nossa sociedade, ainda hoje, nós temos influências lá dessa paideia grega, dessa busca pela areté. Então, a Grécia Antiga, né, enquanto berço da civilização ocidental, ela estabeleceu bases muito sólidas de muitos aspectos que ainda hoje corroboram com as sociedades contemporâneas. Ou seja, a Grécia ela foi fundamental, sobretudo, especialmente no campo educacional. Por quê? Porque esse conceito de paideia, né, de busca pela areté, que são elementos centrais da cultura, da educação grega, eles acabam por vir ao nosso encontro. E aí faz-se necessário nós entendermos que essa educação ou formação integral que até hoje nós buscamos, eu acredito que você, enquanto educador, né, você que está me assistindo aí agora, enquanto educador, o sonho de todos nós educadores é podermos dar, ofertar, perceber os nossos alunos, os estudantes, eles desfrutando de uma formação integral. O nosso papel enquanto educadores, você enquanto matemático, enquanto físico, enquanto matemática, enquanto licenciada em física, o nosso papel não é formar as pessoas apenas para o mercado de trabalho, não é apenas formá-los para o mundo do trabalho. Não. Nós precisamos formar cidadãos críticos e reflexivos. Precisamos formar cidadãos que, em sua integralidade, possam viver em sociedade de modo a transformar a sua própria realidade.
Porque a educação é para isso, é para nos transformar, é para transformarmos o meio em que nós estamos inseridos. Então, nessa busca pelo desenvolvimento físico, moral e intelectual do indivíduo, né? Ou seja, a paideia era o processo de educação cívica, ética e cultural, né? Física também, destinado a formar cidadãos ideais, se é que nós podemos utilizar esse termo. O que seria um cidadão ideal? Seria um cidadão capaz de contribuir para a polis, né? Para as cidades-estados serem lugares melhores de se viver. Ou seja, é o que nós queremos ainda hoje. Nós queremos ter aqui cidadãos que sejam capazes de viver, de contribuir para que o nosso espaço social, o nosso espaço de cidadania, seja o melhor possível. Que ele tenha empregabilidade, claro, que ele consiga a sua oportunidade no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, mas que para além desse mercado e desse mundo do trabalho, que ele consiga atingir os seus objetivos de satisfação pessoal, intelectual, moral, enquanto pessoa. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Lá na Grécia Antiga, o que se buscava era uma educação holística, né? A paideia grega não se limitava apenas ao ensino acadêmico. Não é apenas o menino ir à escola para poder aprender o alfabeto, para receber um letramento, para que ele possa aprender a operar, realizar as 4 operações básicas da matemática. Não. O que se buscava na Grécia era que ele se tornasse um ser em toda a amplitude da palavra, em todas as suas dimensões. Ou seja, esse conceito se relaciona com a ideia de um sistema educacional que vise o que? Formar, preparar o jovem para uma vida pública, uma vida em sociedade, não apenas transmitindo o conhecimento, mas também cultivando valores morais, valores sociais, habilidades necessárias para a vida em sociedade, em comunidade. E nós, enquanto educadores, precisamos ter essa compreensão. Você é professor em sala de aula, né? Eu, enquanto professor aqui, formador nesse curso, não desejo apenas que alguém seja aprovado no componente curricular Filosofia da Educação para a obtenção de um título de graduado. Não, não é isso. Esse não pode ser o propósito, a finalidade de um profissional da educação. Essa não pode ser a finalidade da própria educação. Nós precisamos sim ter a capacidade de formarmos pessoas para refletir. Qual é a sociedade que a gente vive? Você está satisfeito com a educação que você recebeu? Com a escola que você teve acesso? É essa mesma escola que você deseja para os seus filhos? É essa escola que nós recebemos e que nós vivemos, que nós queremos deixar para as futuras gerações? Queremos deixar uma escola que só ensine as operações básicas, que só ensine o aluno a ler, a escrever, mas não o ensine a ser cidadão e a lutar pelos seus direitos e a entender que a política se faz necessária na vida dele, mesmo dentro da matemática e da física, mostrar que é possível, sim, ele questionar as estruturas sociais. E aí nós teríamos uma série de problemas para podermos enfrentar, problemas que a educação enfrenta, problemas com o financiamento da educação, problemas com a estrutura das escolas,
com a qualificação dos profissionais da educação, com o tipo de merenda escolar que ele recebe, com o tipo de espaço educacional ao qual ele é submetido. Né? Esse aluno ele tem um horário no contraturno onde ele possa desenvolver outras habilidades que não meramente aquela conteudista que a escola tem. Reflete comigo. É essa escola que nós queremos? É esse tipo de educação que nós queremos? Então, lá na Grécia Antiga, a ideia, né, era uma formação cívica, uma formação ética. A finalidade da paideia era criar cidadãos que pudessem contribuir positivamente para essa polis. Nós temos alcançado isso. A nossa escola busca formar o estudante para enfrentar os desafios da vida, para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, enfrentar os desafios familiares, os desafios sociais com patrões, com empregados. Então, são essas reflexões que nós precisamos fazer assim. Então, a busca pela areté, a verdadeira essência da paideia, né? Ou seja, a areté era a busca pela virtude. Era necessário que a pessoa que estava sendo formada, ela formasse para as virtudes da vida. E quando eu me refiro a virtudes, são mais do que regras morais, para a gente não levar apenas para a questão moral. Né? O sentido exato e real da areté que os gregos buscavam era você ter a excelência, você ser uma pessoa excelente, tanto do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista intelectual. Você ser uma pessoa que domina diferentes saberes. Você ter também habilidades físicas, você conseguir dominar, treinar o seu corpo. Coisa tão difícil para a gente, né? Se submeter a algum tipo de atividade física, muitas vezes. Mas para se buscar a areté, para se buscar a paideia, eu precisava, na minha formação, de todas essas situações, de modo a envolver a perfeição. Né? Talvez essa seja a melhor palavra, né? A perfeição em todos os aspectos da vida. Talvez esse seja um estado inalcançável. Alguém pode chegar aí no chat e dizer, olha, professor, eu não acredito que nós, enquanto educadores, que a escola, que a sociedade em si consiga formar o homem para tal. Talvez seja um estado inalcançável, mas o caminho, né, o percurso, como diria, vamos aproveitar o percurso. Nessa formação, vamos tentar deixar as melhores sementes, vamos buscar atingir a meta. Né? A meta da paideia era a areté, essa era a média, né? Essa era a meta que se tinha. Vamos tentar colocar como meta para nós, você, meu colega aí, professor, minha colega educadora, vamos colocar como meta do nosso fazer pedagógico em sala de aula formarmos os melhores alunos, mas não os melhores alunos na nossa área, não o melhor aluno na matemática, na física. Vamos formar os melhores cidadãos. Os melhores cidadãos enquanto participantes ativamente da vida em sociedade, de modo que ele possa ser um bom pai de família, que não agrida a sua esposa, a sua filha, que não seja homofóbico com o seu colega de trabalho,
de modo que não desrespeite o colega de sala de aula, o colega de trabalho que é negro, que não desfaça do outro que é negro ou que é uma pessoa com deficiência, ou seja, formar do ponto de vista da busca da perfeição, da areté, é ter a capacidade de formar um estudante que não seja apenas bom em matemática, que não seja apenas bom em física, mas que ele aprenda a viver na diversidade social, que ele aprenda a conviver com os diferentes, que ele não faça apologia ao nazismo, que ele não faça apologia à tortura, que ele não seja um defensor de regimes autoritários, antidemocráticos, ou seja, a busca pela areté, hoje, em nossos dias, é a busca desse homem ideal, de um homem que consiga viver, né, mesmo em uma sociedade polarizada, mesmo em um país polarizado, dividido por diferentes concepções políticas, mas que ele tenha a capacidade de conviver com o diferente, com o outro, que é de centro, que é de esquerda, que é de direita, não importa o espectro político, eu preciso aprender a conviver com esse outro ser, com esse outro cidadão. Claro, desde que eu aprenda a respeitar questões mínimas, como, por exemplo, a questão do regime democrático, ou que ganhe direita, ou que ganhe esquerda, ou que ganhe o centro. Aquele que sair vencedor do processo democrático precisa ser respeitado. E se depois do tempo do mandato você entender que não foi a melhor escolha, que você faça a mudança que você entender necessária. Mas isso professor, mas isso é uma questão política, mas filosofia é política também. Um dos ramos da filosofia é a política. E não existe falar de filosofia da educação sem entendermos que ela está intrinsecamente ligada com as questões políticas. Porque quem delibera sobre como a nossa educação funciona são os políticos. Deixa eu beber uma água. Estão me entendendo? Tá tranquilo o ritmo? Comenta aí para mim se está conseguindo entender, se está me ouvindo bem, para que eu possa aqui me nortear. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário. O Leonardo Cavalcante comenta aqui: infelizmente, a cultura do Brasil é educar para o trabalho, pois a primeira preocupação tanto dos pais como dos jovens em geral, principalmente aos menos favorecidos, é conseguir um emprego. Verdade, Leonardo, concordo plenamente contigo. Né? Infelizmente, pelas questões econômicas aqui do nosso país, né? Pela necessidade, as pessoas, né, são empurradas para o mercado de trabalho muito cedo. Eu posso falar isso com muita tranquilidade porque comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, por questões familiares, de necessidade. Comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Jamais esse é o meu desejo para os meus filhos ou para os filhos de qualquer um dos meus colegas ou dos cidadãos desse país, que uma criança seja levada a trabalhar aos 11 anos. Né? Então, assim, aquele tempo que deveria ser dedicado à cultura, a uma formação para a vida, muitas vezes é interrompido de forma abrupta. Por quê? Porque a criança precisa ajudar na economia familiar, e isso acaba sendo muito ruim para a sua formação. E muitas vezes as nossas escolas mesmo, né, elas formam apenas para o trabalho. A maioria dos cursos ofertados não são para formar um cidadão crítico, reflexivo, que pense a sua realidade. A maioria dos cursos que se ofertam,
Eu, às vezes, participo de muitas ações, muitos programas governamentais, e aí eu digo em diferentes governos, seja na esfera federal, municipal ou estadual. A grande maioria dos programas visam apenas empregabilidade, né? São cursos para dar uma capacitação de curta duração, são chamados cursos de formação inicial e continuada, os cursos FIC, com duração ali de 160 horas, 200 horas. Por quê? Porque nós não temos tempo para formar as pessoas, né? Para a cidadania, para uma vida plena. Nós precisamos empurrá-las para o mundo do trabalho, porque o capital, porque o mercado necessita de mão de obra qualificada e, na grande maioria das vezes, uma mão de obra barata, né? Uma mão de obra que não seja dispendiosa, custosa para o capital, porque esse não é o interesse daqueles que possuem os meios de produção. Não é o nosso foco aqui abordar essas questões, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Ou seja, lá na Grécia Antiga, o foco estava estabelecido em três pilares: educação física, educação moral e educação intelectual. A nossa educação hoje, ela foca nesses três aspectos. Nós formamos um cidadão moral que consiga conviver bem em sociedade, respeitando as regras, respeitando o direito penal, respeitando as regras sociais de boa convivência, um cidadão ético, um cidadão que respeite os professores na escola, que respeite os pais dentro de casa. Muitas vezes a própria família perdeu os rumos na educação. Às vezes até a própria família já abandonou essa parte da sua atribuição na formação do cidadão. Porque a escola tem um papel de formação? Tem. Né? Hoje, praticamente, a escola pegou o papel da formação intelectual. É aí que eu tenho até algum cuidado na hora de usar intelectual. Né? Muitas vezes a escola pegou o papel apenas de formação escolar, apenas de formação livresca, apenas de formação cotidiana, mas a verdadeira formação intelectual é aquela capaz de levar o cidadão a refletir sobre a realidade dele. Né? Por que eu precisei trabalhar cedo? Né? Por que os meus pais me mandaram trabalhar cedo? Será se ele tem essa capacidade de refletir? Ou simplesmente, né, porque é o curso natural, né, a minha família é menos favorecida, minha família está em uma situação de vulnerabilidade social e por isso eu acabei tendo que ser empurrado para o mercado de trabalho. Então, faz-se necessário que nós reflitamos sobre essas questões. Né? A educação física lá na Grécia visava o quê? Desenvolver a força, a destreza, a saúde do corpo, que são e que eram, né, na verdade, elementos essenciais para a defesa da polis. Ou seja, quando eu treinava o garoto para que ele fosse forte, robusto, para que ele tivesse dotes físicos, era também para ele enfrentar as guerras, para que ele ajudasse a proteger a cidade. Né? Ainda bem que hoje a gente não tem necessidade nesse sentido, mas a formação, o cuidado com o corpo, com a saúde, são extremamente necessários para o nosso bem-estar, né? Enquanto cidadãos, enquanto seres completos. Então, se nós tivermos um olhar holístico para o estudante, claro que é importante a educação física. Agora, quantas escolas dentro da minha realidade, da sua, que possuem uma quadra poliesportiva,
que tenha um professor de educação física devidamente formado, habilitado, né? Onde possa ensinar diferentes práticas educativas relacionadas à educação física, porque às vezes aquele determinado aluno ele não gosta de futebol. Né? Embora o Brasil seja o país do futebol, eu posso ter um aluno que goste de basquete, de handebol, de vôlei, de natação. As nossas escolas estão preparadas para esse tipo de formação? Quantas escolas você conhece do seu dia a dia aí no seu bairro? Eu visito muitas escolas municipais, devido à minha participação em projetos sociais, e o que eu vejo é uma realidade muito triste. E às vezes eu me pergunto, gente, será se esse governante, será se esse prefeito, alguma vez na vida dele, ele já esteve em uma escola dessa? Será se ele teria coragem de matricular o seu filho em uma escola dessa? Claro que você deve estar me respondendo aí, obviamente que não, professor. Obviamente que não. Mas essa é a nossa triste realidade. Aí nós temos alguns diferenciais, temos os institutos federais que possuem uma qualidade razoável, significativa, se nós considerarmos com a grande parte das escolas públicas, municipais, estaduais. Temos algumas experiências boas, né, aqui no estado da Bahia agora, mais recentemente, com reformas de escolas para que sejam usadas em tempo integral, mas se eu comparar a quantidade que nós temos com a realidade, com a real necessidade dos nossos estudantes, nós estamos a uma distância gigantesca. E o nosso aluno e o estudante, ele vai ficar perdendo na sua formação. A formação grega, ela também tinha um foco na educação moral, ou seja, focada no desenvolvimento do caráter humano e dos valores éticos, como justiça, coragem, temperança, piedade, que são pilares essenciais para uma vida em sociedade. E aí eu te faço uma pergunta, você que está me ouvindo, você que está matriculado. As nossas escolas, aquilo que nós estudamos, nós formamos cidadãos capazes, né? A nossa formação conteudista na escola, seja de matemática ou de física, quando eu ministro um conteúdo de trigonometria, ou quando eu ministro os conteúdos das leis da termodinâmica, em algum momento eu me preocupo em ajudar esse estudante a compreender que naquele conteúdo ali está envolvido ética, que ele precisa agir dentro da justiça, que ele precisa ter temperança com o seu colega, que às vezes tem dificuldade de entender o conteúdo, às vezes tem um ritmo mais lento, às vezes é um colega mais acelerado, às vezes é um colega que tem algum tipo de deficiência mesmo. Eu tenho formado o meu aluno, o meu estudante, eu tenho contribuído como facilitador do processo educacional, não como alguém que apenas deposita, lança e joga conteúdo. Nas minhas aulas, eu tenho propiciado ao estudante essa formação que busca ajudar a despertar. Professor, mas isso aí é responsabilidade da família, da casa. Eu até considero que você tenha razão em dizer que a família, né, tem uma responsabilidade grande nesse aspecto. Mas não apenas a família. Né? Nós, enquanto educadores, e eu sempre que entro em sala de aula, sempre que eu ministro algum exemplo, sempre que eu falo de direito, de filosofia, sempre quando eu remeto a questões teológicas, eu sempre procuro despertar
no meu aluno, naquele que convive comigo, que está em comunhão comigo em sala de aula, eu sempre procuro despertar nele essas questões, esses valores, porque eu não posso formar ele apenas para saber qual é o artigo da lei tal. Eu não posso formar ele apenas para conhecer o Código Penal ou o Código Civil. Não, eu não posso chegar na sala de aula apenas falando sobre ética e epistemologia e como o conhecimento é apreendido pelas pessoas. Não, eu não posso. Eu, enquanto educador, enquanto ser que entendeu que no processo de formação dos outros eu também me formo, eu também me reconstruo, cada vez que eu entro em sala de aula, eu vou espalhar pequenas sementes na busca da formação do cidadão ideal, que talvez seja utópico, do cidadão perfeito, que provavelmente nunca eu venha encontrar, mas eu trabalho, porque eu entendi que lá na Grécia Antiga se buscava esse tipo de formação. Ou seja, na Grécia também se buscava a formação intelectual, não é? O desenvolvimento mesmo da razão, a capacidade de argumentar, a linguagem, né? O domínio, dominar a língua culta, dominar a língua vernácula, ou seja, dominar outros idiomas, outras línguas. A escola, claro, que tem um papel, esse talvez seja o seu papel primordial, fundamental, a capacidade de levar esse estudante a pensar criticamente. Pensar criticamente, gente, é uma habilidade essencial para a participação na vida política e cultural. Era lá na Grécia Antiga e ainda o é hoje. Você só vai conseguir mudar a sua realidade se você conseguir enxergá-la. E para enxergar a sua realidade, tem que refletir criticamente, tem que pensar criticamente. Ah, eu me lembro, né, das minhas aulas no curso de pedagogia, a professora na aula de filosofia da educação falando sobre os pensadores, me levando a refletir e o quanto a minha mente, o quanto o meu aprendizado, o quanto o meu raciocínio crítico foi estimulado por professores que não apenas contavam a história da filosofia, mas que me levaram a, enquanto aluno, né, enquanto estudante, enquanto ser aprendente, refletir o meu lugar na sociedade. Eu estou nessa sociedade, existem classes, existem diferentes interesses econômicos, existem poderes, existem disputas políticas, disputa de poder. Isso existe dentro da escola, existe dentro da igreja, existe dentro da família. Como essas instituições são usadas como aparelho ideológico do Estado para nos moldar, para nos formar. Então a escola tem esse desafio e eu quero chamar você, meu amigo, minha amiga, você é aluno do curso de filosofia, você é aluno do curso de física, você é aluno do curso de matemática, você professor, você que já tem outra formação, eu quero te chamar a partir de hoje para você fazer um exercício. Vamos tornar as nossas aulas não apenas mais interessantes do ponto de vista de usarmos recursos metodológicos ou usarmos recursos tecnológicos diferentes. Vamos tornar as nossas aulas diferentes no sentido de chamarmos os nossos estudantes, os nossos alunos, aqueles seres aprendentes, a serem mais reflexivos, a refletirem mais sobre a realidade deles, sobre a política, sobre a economia, sobre o salário que ele recebe. Você já chamou um trabalhador para ele fazer uma análise simples? Pegue o seu salário mínimo, R$ 1.412, divida esse salário mínimo por 220 horas e verifique qual o valor que dá. Aí ele vai fazer uns cálculos lá, vai verificar que ele ganha R$ 6 e alguma coisa por hora.
R$ 6 e alguma coisa por hora. Agora chame-o a multiplicar esses R$ 6 por 3. R$ 18, R$ 19 é o que ele ganha praticamente em uma manhã de trabalho. Não, professor, ele trabalha 4 horas, ok, ele vai ganhar R$ 24, 23, 22, né, a depender. E aí você pergunta quanto é que ele paga em uma quentinha, em um marmitex. Ou seja, ele trabalha a manhã inteira para comprar o almoço. E se for comprar um marmitex à noite, vai trabalhar à tarde para comprar um marmitex para a noite. Ah, professor, mas isso aqui não é filosofia? É, isso é filosofia. É você chamar ele para refletir sobre a realidade dele, a realidade econômica. A maioria dos trabalhadores nesse país ganha um salário mínimo e vão sobreviver com esse um salário mínimo. E a maioria não questiona. A maioria nunca foi levado a, pelo menos, refletir. E ele simplesmente se ajusta ao sistema econômico, aos diferentes governos que entram e saem do poder, e ele nunca questiona por que, que a situação dele é tão difícil enquanto cidadão. Então, de forma geral, aqui a gente vai caminhando nessa aula, é importante a gente entender, né, que a gente, nesse processo, nessa paideia, na busca por essa areté, eu quero que você, enquanto professor, também busque respostas para essas perguntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, verificar se tem alguma pergunta, alguma fala, alguma contribuição. Tá? Vocês podem contribuir, pode dar a sua colaboração, pode falar o que você pensa. Se também você discorda e pensa diferente de mim também, pode colocar aí no chat, a gente vai comentar e aqui poder refletirmos juntos sobre essa realidade. Vou beber uma água enquanto eu dou uma olhadinha aqui. O Sérgio faz uma contribuição aqui vinculada à virtude moral e ética. O Brasil está longe da prática da areté, pois com raríssimas exceções os nossos representantes políticos se distanciam completamente. Concordo contigo, Sérgio, e infelizmente, né, essa é a nossa realidade, essa é a realidade social do nosso país. Agora, eu sempre procuro fazer uma reflexão, porque às vezes nós questionamos e reclamamos muito do sistema político, né? Mas a política, todos nós fazemos a política. E a política, e aqui eu não me refiro à política partidária, tá? É importante isso. Eu me refiro à política do dia a dia, a nossa política, a nossa convivência, porque política é a arte de bem conviver, de conviver com o outro. Então, a gente pode buscar a areté na nossa escola, na nossa sala de aula, né? Claro que alguém pode dizer assim, ah, professor, mas aí é o trabalho de formiguinha, aí é o trabalho do beija-flor que quer apagar o incêndio, que seja, mas que cada um de nós que tivemos essa oportunidade, e aí eu sempre brinco e digo assim para os meus alunos, sobretudo do ensino presencial, olha, vocês têm um privilégio muito grande, né? Menos de 15% dos jovens tem acesso ao ensino superior. A grande maioria está trabalhando. Vocês estão aqui em uma instituição pública, gratuita, de qualidade, com professores bem formados, com professores capacitados. Ah, tem problema? Tem, sempre tem problema, porque o mundo ideal, né, ele existe aqui no campo das ideias, na nossa imaginação. Mas
nós estamos tendo acesso, você, né, está tendo acesso, nós estamos aqui tendo essa oportunidade de refletirmos sobre isso. Agora vamos pensar, cada 100 jovens, 85 não tem essa oportunidade que eu e você estamos tendo de debatermos a paideia, de debatermos a busca pela areté, pela formação desse cidadão pleno, desse cidadão capaz de transformar a sua realidade. Então, nós que estamos tendo essa oportunidade, não podemos simplesmente adquirirmos esse conhecimento e guardarmos ele. Eu sempre falo, e aí eu tive a minha formação, né, grande parte da minha formação superior no ensino público, né, a minha formação toda de ensino médio, fundamental, na educação pública, e aí eu sempre digo assim, a gente precisa dar algo, a gente precisa retornar, porque foi, inclusive, com os impostos desses 85% de jovens que não tiveram acesso, que não tiveram oportunidade, que eu e você fomos financiados. A educação foi financiada com a contribuição, a educação pública foi financiada com a contribuição desses que não tiveram oportunidade como nós. E nós precisamos, de alguma maneira, retornar isso para a sociedade. Como professor, trabalho voluntário, né? Vá na escola, dê uma palestra, ajude lá na associação de moradores, se envolva com o sindicato da sua categoria, ajude, né, no grupo da igreja que você faz parte, contribua para retornar para a sociedade aquilo que você está recebendo. Eu penso que esse é o papel da escola, esse é o papel nosso enquanto formadores, é entregarmos, né? Às vezes eu sou convidado em alguma formatura, lá como professor homenageado, ou então como patrono da turma, e aquela hora bonita onde a instituição fala assim, e nós agora entregamos à sociedade de Vitória da Conquista, ou seja, de Salvador, ou de Paulo Afonso, ou aí de Valença, de Ceabra, entregamos agora esses novos profissionais, e aí eu me pergunto, o que esses profissionais vão devolver para a sociedade daquilo que eles receberam? É só uma reflexão para nós pensarmos. A educação ela precisa criar, formar, transformar cidadãos versáteis, cidadãos aptos, capazes de mudar, de interferir na sua realidade, nas diferentes esferas da vida pública. A política, ela muitas vezes tem muitos candidatos e muitos políticos tidos como bandidos, né, como perigosos, e aí às vezes a própria sociedade toma ojeriza, toma pavor da política, porque muitas vezes aqueles que chegam lá são os maus intencionados. E muitas vezes você aí que está me ouvindo, que é cidadão de bem e que tem uma visão, né, crítica e uma visão transformadora da sociedade, muitas vezes você simplesmente cruza os braços e fala assim, eu prefiro não me envolver. Então nós temos esse desafio, acho que eu e você podemos realmente contribuir para transformações. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat, verificar se tem mais alguma consideração. Participe aí, fale o que você acha da Areté, dessa formação intelectual. A escola ela tem sido feliz nessa formação intelectual, moral e física? Qual a sua opinião? Fala aí para mim, por favor. Deixa eu ver aqui os comentários.
Será que a paideia não está ajustada com os interesses políticos? O finalzinho eu não consegui ler. Talvez, né? A paideia, se nós apenas levarmos ela para o campo político, ideológico, que nós vivenciamos em determinado momento, talvez a gente consiga fazer sim essa associação. Né? Mas se nós tentarmos voltar lá e beber na civilização helênica, se nós pensarmos que esse ideal de cidadão formado fisicamente, intelectualmente e moralmente para influenciar na polis, né? Não uma influência político-partidária do grupo A ou do grupo B, seja esquerda, direita ou centro, não. Mas se eu pensar em um cidadão que quer de fato transformar a sua realidade, transformar, né, o seu momento histórico, um cidadão que não esteja satisfeito, que seja inquieto, né? A inquietude de transformar, claro que transformar para melhor, de modo a refletir na cultura, na política do momento em que ele vive, de modo a influenciar a arte, a filosofia, a economia. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Um ideal aí de harmonia e de equilíbrio que eu entendo, provavelmente você que me escuta aí, né, não é fácil de se atingir, mas é um desafio posto para todos nós, para contribuirmos com a vida pública, contribuirmos com a vida cidadã, com o bem-estar, com a democracia. Então, nós não podemos jamais dissociar do nosso fazer pedagógico, esse é o meu pensamento, enquanto alguém que pensa na filosofia da educação, a gente não pode jamais dissociar a dimensão física, moral e intelectual dos valores democráticos, do debate saudável. Eu posso até não concordar com nada do que você diga, com nada do que você pense, com a sua ideologia, com a sua forma de vida, mas eu preciso ter a capacidade de conviver contigo, ter a capacidade de te ouvir, de argumentar e de ouvir os seus argumentos. É importante a gente entender que nós somos moldados nesse processo, e você, professor, eu, professor, né, sempre quando eu entro em sala de aula, eu costumo dizer que eu mais aprendo do que ensino. Hoje à tarde eu estava em um debate com os meus alunos sobre o artigo 5º da Constituição, que vai tratar ali dos direitos e garantias fundamentais, que é recheado de valores morais, de questões de cunho intelectual, e que cada cidadão brasileiro precisaria refletir, né, compreender o ordenamento jurídico, as leis do seu país, conhecer minimamente a Constituição. Ou seja, eu só vou poder ter uma vida cidadã se eu conhecer as leis do meu país. Eu só vou poder ter uma vida cidadã se eu tiver a capacidade, né, de entender como é que se dá a vida democrática, se eu tiver a capacidade de estabelecer um debate saudável, se eu souber o que é uma participação cívica, se no meu dia a dia eu não buscar olhar apenas para os meus próprios interesses, se eu tiver a capacidade de viver uma vida cívica de bem-estar comunitário, quero viver bem em comunidade, né? E viver em comunidade é ter as coisas em comum. A nossa educação, né, ela precisa ser mais comunitária. E aí aqui
Infelizmente, aqui no estado da Bahia, a gente tem pouquíssimas instituições, né, comunitárias. Eu tive a oportunidade de conhecer diferentes instituições de ensino superior comunitárias no Brasil, ou seja, as pessoas em determinados locais que não se tem universidade pública, elas se juntam para organizar de forma comunitária. Não é instituições com finalidade lucrativa, são instituições com finalidades de promover a educação para um grupo de jovens que não tem acesso. Ou seja, estamos refletindo sobre, na nossa cidade não tem uma instituição de ensino superior, não tem um instituto federal, não tem uma faculdade particular, não tem uma universidade pública. Nós, enquanto cidadãos, né, já refletimos que temos a capacidade, nós, de sociedade civil organizada, de pensarmos a educação e de transformarmos essa educação. Então fica essa reflexão aqui para os senhores e para as senhoras. Essa aula de hoje nós vamos encerrando ela aqui nesse momento. Eu vou deixar um minutinho aí caso alguém queira fazer alguma pergunta, queira fazer algumas considerações. Nós temos uns minutinhos ainda aqui, tá? Só dizer que é importante sempre nós refletirmos, né? É importante sempre nós pensarmos nos valores na educação e que tipo de educação nós queremos para nós, para o nosso país, para as pessoas que nós amamos e que nos cercam, né? E aí eu deixo uma reflexão para vocês e uma pergunta: quais são os principais desafios da educação nos nossos dias, dessa educação contemporânea? A gente poderia citar vários aqui, né? Desigualdade social. Ah, professor, mas a educação está lá na Constituição, é direito de todos, é dever da família e do Estado, mas todos têm acesso à educação. A escola é um espaço de transformação social. Vocês conseguem perceber a ascensão social por meio da escola, por meio da formação? Ou a escola, muitas vezes, ela só reproduz a desigualdade, ela só mantém o status quo, ou seja, ela mantém as coisas inalteradas. É só para pensarmos, você não precisa concordar, né? A escola, ela é uma escola equânime? Existe equidade nas nossas escolas? A qualidade da escola particular, da escola municipal, da escola estadual, é a mesma? Os nossos filhos ou os nossos diferentes filhos em diferentes situações, com problemas diferentes, né? Baixo desempenho, evasão escolar, péssimas condições de qualidade no ensino, eles recebem o mesmo tratamento do ponto de vista daquilo que a gente poderia chamar de educação ou de rede de ensino? A escola não tem servido apenas como um meio de transmissão de conhecimentos, e algumas vezes até conhecimentos ultrapassados e conhecimentos acríticos e poucos cidadãos. O conhecimento que nós transmitimos na escola, ele estimula a cidadania, ele estimula a reflexão. Você, ao assistir essa aula aqui, de alguma maneira se sentiu estimulado, desafiado a repensar a sua prática pedagógica? Talvez você é a sua primeira graduação, mas você que já é formado, você que já atua, inclusive no instituto, inclusive na rede estadual de ensino, na rede municipal aí da sua cidade, ou em outras
instituições, né? Você que trabalha com ensino religioso aí na igreja onde você faz parte, né? Será se você tem sido inquietado, incomodado a refletir sobre a sua prática enquanto profissional? Você tem pensado nos desafios que a globalização tem trazido para a educação? Né? O estudante que está lá na sala de aula e que, ao mesmo tempo, tem acesso a conteúdos diversos, tem acesso à inteligência artificial, às vezes te faz uma pergunta e já tem a resposta primeiro. Eu sempre falo que um dos nossos desafios com a inteligência artificial não é ter a resposta rápida, é ensinar-te a inteligência artificial a ser crítica. Eu permito que os meus alunos utilizem inteligência artificial para fazer os trabalhos deles, mas eu sempre pergunto: você tem a capacidade de criticar? Você tem a capacidade de perceber onde a inteligência artificial acertou e onde ela errou, e onde ela não consegue ver, onde ela não consegue perceber? Você, enquanto profissional, tem tido essa capacidade de criticar esse processo de globalização, esse processo de tecnologias invadindo o nosso espaço de uma maneira, para alguns, até assustadora? Você tem estado preparado para lidar com esses desafios? Tem hora que eu encontro alunos meus, olha, eu esqueci de fazer minha audiodescrição no início, eu gosto sempre de fazer. Eu sou um jovem senhor entre 40 e 50 anos de idade, com a parede com fundo branco aqui atrás, para que quem estiver assistindo essa aula em um outro momento e porventura seja deficiente visual possa ouvir essa audiodescrição. Estou de camisa azul, mas a minha pergunta é: você que está me ouvindo, está preparado para esses desafios que as novas tecnologias trazem para nós? O nosso currículo escolar aqui, esse aqui do curso de física, do curso de matemática, esse currículo, ele atende aos desafios do mundo moderno? Esse currículo que foi estabelecido para nós aqui, ele é capaz de te levar a refletir essas coisas que nós estamos discutindo? São algumas das reflexões que eu queria apresentar para vocês. Nós já vamos aí para 1h30 de aula e eu deixo apenas mais uma pergunta para vocês. Reflitam e pensem em como a filosofia da educação pode contribuir para nós superarmos esses desafios, e eu falo sobre isso na próxima aula, na próxima quinta-feira. Querendo, pergunte aí. Se gostar da aula, deixe um like, se de alguma maneira contribuir aí para a sua formação, se esse vídeo de alguma maneira te acrescentar alguma coisa, deixe a sua contribuição, deixe o seu like, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, alunos do curso de Física, do curso de Matemática, desejo sucesso. Tem um chat lá programado para essa primeira semana. É apenas um capítulo do livro lá de Arruda. Respondam, tem algumas perguntas para vocês refletirem. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Problema da educação, demonização dos professores por determinados segmentos políticos. Verdade, algumas pessoas pensam que o problema da educação são os professores, né? Que muitas vezes estão apenas brigando por melhores condições, tanto para eles como para a própria educação, né? Os professores que brigam enquanto trabalhadores, que vendem a sua mão de obra. É importante destacar isso. Nós, professores, vendemos a nossa mão de obra e muitas vezes somos tidos como os culpados por todos os fracassos da educação, né? É importante a gente, né, saber que muitas vezes o professor recebe uma formação de péssima qualidade,
às vezes as condições que ele tem na escola, a estrutura física, são bem ruins. Às vezes recebemos alunos pouco interessados em aprender, diga-se isso, é importante registrar. Às vezes a família se exime da sua responsabilidade também, mas é o que nós temos, né? Eu sempre tenho muito respeito e muita admiração pelos colegas, pelos profissionais da educação, até porque sou professor também, né? Embora não seja apenas professor, mas tenho muito respeito por essa classe tão fundamental para que haja transformação nesse país. O Roberto fala aqui, essa reflexão sempre nos cabe, bacana. Rica Cerqueira fala, não sei se é Rica, é isso mesmo, Risca Cerqueira. Esses valores também devem ser reforçados pelos educadores. A formação deve ir além dos conteúdos pertinentes à componente curricular, deve ter relação com a formação do estudar enquanto cidadão. É isso, Risca. Nós temos esse desafio, eu, você, enquanto educadores, de não apenas focarmos nos conteúdos curriculares. Às vezes a ementa está dizendo lá determinada coisa, não é que você vai rasgar a ementa. Trabalhe a ementa sempre, mas trabalhe a ementa de forma contextualizada, levando o aluno a refletir a partir de onde ele mora, a partir da escola onde você leciona, a partir da realidade que vocês têm. Eu penso que só assim o processo educacional vai surtir efeito de transformação nesse país. Mais alguma pergunta, mais alguma consideração? O Gilmar diz aqui, é necessário estímulo para os professores, já que eles são sobrecarregados pelas famílias fazendo o seu papel de educar em todas as áreas. Verdade também, Gilmar, não podemos atribuir ao professor a responsabilidade que é da família. A família tem um papel muito importante, mas isso também não nos exime do nosso papel de formação cidadã, de formação para a vida e para o mundo, para não cairmos no engodo de que nós, professores, precisamos formar para o mercado de trabalho, né? Eu sempre tenho muito esse cuidado. Quero que os meus alunos sejam formados para a vida, para transformar a realidade deles. Gente, então é isso. O meu muito obrigado a todos vocês. Desejo uma ótima noite. Até quinta-feira, às 19h30, a nossa próxima aula, tá bom? Um abração grande do professor Acimarnei. Lembre-se, leiam os textos, participem do fórum, interajam com os tutores, eles estão aí preparados para poder colaborar nas reflexões. E semana que vem vocês têm aí uma tarefa a partir de quinta-feira, que é realizar um relato de experiência de vocês, da vida acadêmica de vocês. Eu já li, já teve gente que já fez. Eu li de um colega de Paulo Afonso um relato muito interessante da vida acadêmica dele no campo, se deslocando para poder estudar em um contexto totalmente adverso, porque acreditava os pais dele, que eram trabalhadores rurais, dizia para ele que a educação era a única coisa que ia transformar. E ele foi lá, correu atrás, buscou se educar, buscou se formar, mesmo com todas as adversidades, e isso foi fator decisivo de transformação na vida deles. Então, boa noite, dê uma lida lá, façam o relato de vocês. Abraço, muito obrigado a todos.